Deixa eu adicionar a Thaís aqui, para ver se a gente consegue voltar. Ô, querido, hoje as conexões estão dificultando, né? Mas isso faz parte do processo, né? Faz parte. Ai, e esse é o grande desafio dessas conexões. Como é que a gente criativamente vai sustentando as possibilidades, né? Dentro daquilo que a gente de fato tem. E como é que a gente amorosamente vai, acho que para além das conexões, das fibras e dessas, né, dessas trocas eletromagnéticas aqui, como é que a gente vai fazendo outras trocas e outras conexões afetivas, amorosas, né? É, Vai se eu acho, sentindo assim. é, tanto dentro das nossas redes profissionais, né? Dentro da arte terapia, esse tipo de troca que a gente está fazendo, que eu acho que é importantíssima. Mas uma coisa que a gente conversava, que você falou também, que me chamou bastante atenção, assim, né? E me trouxe a reflexão também, né? Essas conexões com as coisas que nutrem a nossa alma, né? Que nutrem o nosso fazer. Sim, Voltar a se relacionar de uma outra forma, né? Alguém comentou aqui, descobrir novas formas e novos jeitos de caminhar e de se relacionar. Como é que está isso. sendo esse momento para você na prática, Thaisa? Então, é um processo, né? É um processo. Então, logo de chegada, logo de pronto, eu vou partilhar com vocês assim um grande, foi isso, sabe? Um susto, né? E agora, né? Como? Como sustentaremos, né, o nosso fazer? E ao mesmo tempo era angustiante pensar que, cara, justo nesse momento, né, em que a gente sabe do papel e da responsabilidade que nós que estamos à frente dos cuidados de saúde mental, né, e aí independente de sermos arteterapeutas, mas estou falando nessa gama de pessoas, de profissionais que ofertam, né, o cuidado nesse âmbito. Meu Deus, nesse momento como é que a gente faz? Então, assim, fiquei muito, né, um tempo meio tonta, né, para tentar, inclusive, me situar. E aí foi muito, mas foi fundamental acolher isso, sabe? Deixar que essas afetações elas pudessem, de fato, serem vistas e reconhecidas. E a partir daí, ok, é isso que está acontecendo, né? Não vai dar para ficar só no, sabe, naquela sensação de impotência do porque não tenho aquilo que não tinha, né? Aquilo que eu tinha, mas não está à mão. E aí, por outro lado, isso foi muito importante, dizer, é daqui para frente, sabe? É, E aí, primeiro, vou me cuidar, vamos, né? Vamos dar vou mergulhar na minha prática mesmo, pessoal, né? Buscar colegas, e aí vem as conexões, né? Essa foi preciso me conectar com aquilo que me nutre, aí reconhecer isso, né? E trazer as práticas, eu estava dizendo há pouco, assim, cara, eu estava muito longe da yoga, aí foi importante começar por ela, aí daí ela já me abriu um outro caminho. E aí eu entrei no trabalho do Socolage, né? Sou facilitadora, então fiz mergulhos e os amigos e os colegas muito solidários, abrindo propósitos, sabe? Muito bonito isso. E eu vou lhe dizer, agradecida demais, porque isso foi uma grande nutrição. E aí, a partir desse processo, eu fui voltando e retomando e fazendo as conexões. E aí, percebendo qual era a potência e a importância da gente estar se nutrindo, né? É é. isso que você está falando. Essa nutrição são as nossas conexões, as conexões com aquilo que é sagrado em nós, né? Aquilo que para a gente é lugar de força, de renovação. Então É. foi bem por Eu, aí. eu fiquei pensando uma coisa no que você falou aí, né? Primeiro, assim, que
são vários momentos, né? Várias etapas dessa crise que a gente está vivendo. Primeiro é se paralisar, depois é isso de, não, eu tenho que me mexer, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me reconectar, né? E buscar algum caminho. Eu sinto, Thaís, eu não sei se você partilha desse sentimento que eu tenho, nessa área terapêutica tem uma disputa de ego muito grande, não é? Então é todo mundo assim, cada um no seu canto, no seu fazer, e tem uma coisa de ego muito grande, né? E eu acho que esse momento veio assim também, apesar da gente estar em isolamento, mas para a gente aprender a se reconectar. Então eu acho que a gente caminha para um terceiro momento. E eu acho assim, o documento da UBAAT, ele é um documento que autoriza o atendimento online enquanto durar a pandemia, mas eu acho que a arte terapia nunca mais será a mesma. Pois é, então, aí digamos assim, vem a potência de processos assim, né? Eu digo assim, desse imponderável que chega e pum, pega a gente e faz com que a gente comece a se voltar para aquilo. Vem cá, como é que eu ando? Como é que eu tenho levado, né, a vida? Como é que eu tenho alimentado que conexões, né? É, Eu tenho nutrido que conexões, né? O que a gente tem feito? E aí eu, pensando, né, nesse corpo individual, mas pensando no corpo coletivo também, né? O que a é, gente tem feito? E acho que é fundamental, isso que você falou, Vini, assim, eu senti muito fortemente, né? É, essa paralisação, ela não está só com a gente do lado de cá, mas ela está meio que institucional também, né? é, E cabe a gente que faz parte, né, dessa, né, que constrói, que compõe também essa rede, fazer as provocações, porque é nessa hora que a gente pode criar desvios, e os desvios podem ser extremamente salutares. Sabe o que é que eu fico pensando? Assim, naquela coisa que todo mundo anda na avenida, aquela avenida em alta velocidade, e você não faz muitas conexões, porque você tem que olhar para frente e rápido. Você não consegue olhar para o lado, você não consegue ter uma visão que, sabe, te amplia as possibilidades. Daí, se você pega aquela ruazinha, que é um pouco mais estreita, que vai te fazer ir com menos velocidade, você vai olhando, sabe, a paisagem, você vai se conectando com as coisas e vai, de fato, se permitindo ser afetado pelo mundo. Tantas coisas são criadas. Eu posso começar a ver tanta coisa que eu não via. Eu descubro que aquele caminho não era exatamente aquele, mas que existem outros caminhos possíveis. É isso um pouco que eu sinto, sabe? Acho que esse momento e toda a provocação que a pandemia faz, que, claro, é avassaladora, né? E levanta mesmo ansiedade, e a gente fica, de fato, paralisado, né? É possível mesmo, e eu consigo sentir porque fui atravessada por isso, né? Também como humana, mas acho que é por aí. Inclusive como humana, saber que esse processo acontece, mas que a gente não necessariamente precisa parar nele, que a gente o atravesse. Ele é parte do processo, né? é. Então, quem disse que sofrimento, né, tristeza, que isso não pode acontecer? Não acontece, vem, e vida é isso. Agora, como a gente lida com isso, né? É. Então, acho que o desafio também institucionalmente é esse. Como é que nós, né, arteterapeutas, lidaremos com o nosso fazer a partir daí em diante? De fato, não será o mesmo. E que bom que não seja. Para que outros possíveis aconteçam. Eu não estou dizendo que o online vai se sobrepor ao presencial, nada disso. O que eu estou dizendo é que a gente tem muitas outras possibilidades, né? E no encontro Exatamente. outras potências surgem. Algumas outras Exato. talvez não ganhem passagem. Sim, e tudo bem, mas que a gente não fique parado, né? Diante desse contexto de tanto sofrimento e a gente com tanta ferramenta para poder construir, sabe? Eu acho que foi essa provocação que me bateu, assim. Como é que tu tá aí, Uhum. né? É. Foi. Carlinha falou uma coisa na semana passada. Ela citou uma frase. Está circulando aí na internet, algumas pessoas estão falando assim, né? A gente percebeu que consegue viver sem shopping, consegue viver sem lojas,
consegue viver, mas a gente não consegue viver sem a música, sem a arte, sem a leitura, né? Então, assim, eu fico pensando muito assim, dentro disso que a gente está conversando, dentro dessas conexões, o poder que a arte tem e o poder que a arte-terapia tem. Na primeira live, a gente falava muito assim, dessa ferida do arte-terapeuta, né? E o quanto da gente não está conectado, sabe? Da gente estar isolado, da gente estar com medo, né? Nessa coisa egóica. Porque quando um arte-terapeuta se firma, toda a arte-terapia cresce. E essa travessia que você está falando, essa travessia que é importantíssima de ser feita, não é se a gente está junto, vinculado, né? Claro, cada um com suas diferenças, mas o quanto é importante a gente estar junto, a gente estar nessa conexão, né? Até para a gente pensar essa modulação, não é? Exatamente. Isso se Tanto faz, quanto a... né? Isso se faz no coletivo, né, Vini? Assim, se eu fico sozinha, eu fico apequenada em minha potência, Isso. né? Eu aprendi muito na saúde mental, acho que dia 18 de maio realmente não está sendo por acaso, muito na saúde mental, né? Isso, a gente sozinho se apequena, inclusive, na nossa potência de criar. E quando a gente está junto e pensa junto, aquilo não só duplica, não, aquilo multiplica a capacidade de criação. Se a gente quer compor mesmo, ela se amplifica, né? Isso. Essa troca, ela só enriquece a gente, né? Sim, e faz a gente abrir, sair do nosso conforto, né? Da nossa comodidade. Pode ser desconfortável inicialmente, mas também tem uma outra possibilidade de habitar esse lugar, né? Para Uhum. além do desconforto. Não é que não tem um desconforto, não é isso, é assim, é para além do desconforto, né? E acho que é bom que a gente experimente um pouquinho como é que nossos clientes se sentem diante das propostas que a gente começa a fazer, né? E acho que é isso, É, que é, humaniza. a gente viver esse tempo, viver isso tudo, né? Tá colocando a gente um pouquinho do lado de cá, né? Se percebendo nesse outro lado, né? Thais, você falou muito assim dos desafios de viver esse tempo, né? De aceitar isso, quanto é importante. Eu vejo também assim, eu falo muito isso para os pacientes, né? Para os clientes. Quando vem a ansiedade, quando vem a depressão, quando vem a dor, a nossa primeira tendência é negar, é não fazer contato, né? Mas o mais saudável é aceitar, é entender que isso faz parte da gente, né? É não lutar. E aceitar esse momento que a gente está vivendo. Achei fantástico isso que você está trazendo. E aí a gente vai pensando de que forma a gente vai fazer esse enquadre, de que forma a gente vai fazer essa modulação. Eu acho que a gente precisa estar junto. A ideia de fazer essas lives é essa, sabe? Então acho que os arteterapeutas, mais do que nunca, precisam estar juntos, precisam trocar experiências, precisam fazer projetos juntos, sabe? Eu tenho dificuldade de fazer um trabalho em grupo, eu me sinto inseguro, mas de repente eu junto com Thaisa. A gente propõe junto, não é? E a gente vai somando. Mas me fale assim, fora isso, como é que foi essa modulação dentro do fazer arte terapêutico para você? Como é que você está se reinventando? Fala um pouquinho para a gente, como é que está sendo a sua experiência com isso tudo? Em meio a todos esses desafios mesmo, né? É. Não diferente, eu tenho certeza que não é diferente de muitos, né? De todos nós que estamos vivendo, porque eu acho que um pouco o que eu estava querendo trazer, né? Não é porque somos arteterapeutas que estamos vivendo isso de um jeito mal, não. Vivemos com a nossa humanidade e acho que é essa conexão que eu estou meio que provocando, sabe? Assim, nesse nosso mergulho, o que tem vindo nos salvar, né? Aí eu falava um pouco dessa provocação de são as artes, é poder conectar com a nossa dimensão sensível, e aí somos humanos, sentimos dor, né? E com ela caminhamos, e com ela vamos construindo, né? E como arte terapeuta foi por aí, mas na medida que eu entendi que se eu sentia esse desconforto, era um desconforto que todos nós estávamos sentindo, né? E que eu ia caminhar com ele, eu comecei
a partir do apoio também, como eu falei, dos colegas que estavam propondo iniciativas, né? E aí fui mergulhando e fui fazendo as minhas conexões, né? Aquelas que me nutriam e que me cuidavam. E aí é um pouco essa provocação que eu deixo também para vocês, né? Se habitem esse lugar e comecem a fazer esse mergulho e se perguntar o que me alimenta a alma, né? O que aumenta a minha vontade e meu desejo de viver, né? O que aumenta a minha potência de vida. Bebe nessa fonte, né? Se nutre aí, se alimenta dela. Foi muito pelo apoio, né? Fui nesses mergulhos e aí comecei a brincar, Vini, assim, sério, Uhum. a brincar. Comecei a Fale essa brincadeira pra gente. né, adoro histórias, então eu comecei Ah, me voltei a ler histórias, né? Então assim, gosto de estar assim com livros e lendo e poesia me alimenta. Então fui nela e fui brincar. À medida que eu fui fazendo isso, também fui me fortalecendo e foi me animando. Isso foi me animando. E eu fui brincando no processo de atendimento também, né? uhum. Brincadeiras. Eu vou trazer algumas que eu tanto vivi, né? Pelas mãos das colegas que propiciaram experiências, como também experimentei isso com os clientes que eu estou acompanhando, né? Brincar com o dia a dia. Não estamos em casa? Materiais ordinários, né? A gente já falou até aqui numa live, né? As meninas já falaram isso. Brinca com coisas ordinárias. Vou fazer tinta com o que tem na cozinha, né? Vamos esculpir o que a gente tem. Tem uma barra de sabão, é ela que a gente esculpe, né? Então, vamos habitar esse lugar. Não estamos em casa. Então, como é que essas conexões, como é que eu posso estabelecer novas conexões ou outras possibilidades de habitar essa casa e, a partir daí, brincar com o que ela tem, com o que tem à mão, né? E daí, brincando com isso, também comecei a brincar com o próprio enquadre. A tela. Esse quadradinho aí, né? A gente começou a brincar com isso. Possibilidades de transformar esse quadradinho na própria... de criar intervenções e colocar ele na obra. Por exemplo, a pessoa está no celular, não está no notebook, mas está no celular. E o celular fazer parte de uma instalação, né? Sim. No meio da instalação é ela que aparece, sabe? Assim, um pouco essas provocações assim, que na verdade vem de pequenas experiências que a gente coloca e que o cliente se abre e acolhe. E quem me mostrou foram eles, entende? Quando eles Uhum. foram se abrindo, eu disse, opa, tem caminho, né? Tem caminho. Então, brincar com esse enquadre. Tipo, eu tô aqui, né? E aí eu te dou aqui a mão. Aí você pega algo da minha mão. E aí são brincadeiras. A gente tá brincando com isso aqui, que é essa tela, que é uma maneira de construir novas conexões com esse enquadre. Ele não... Para mim, ele começou a dizer assim, eu não sou só um limitador, né? A Esse gente enquadre sempre olhou essa tela, criador. é, a gente sempre olhou as telas como limitadores, né? Sim, era o meu E eu olhar tive muita resistência, era. inicialmente. E isso que me paralisou por um tempo, né? É. Mas Perceber poder um. estar diante dela, né? Por exemplo, essa live aqui. No início, desse jeito, eu não faço live para ninguém. Tenho horror. E depois eu disse, gente, mas é a possibilidade de conversar com as pessoas, matar a saudade, trocar, né? São essas conexões, são conexões sensíveis que a gente passa. É como é que eu habito, inclusive, esse lugar agora? Como é que a gente habita esse enquadre? Como é que a gente usa o Instagram? O que a gente faz passar por esses, sabe, meios? Acho que é isso, assim, sabe? Vamos, É. foi essa, sei lá, foi essa inquietação que foi me movendo e me trazendo para esse lugar.
É. A gente vai percebendo que a nossa matéria-prima, na verdade, é a criatividade, né? É a função criativa, não é? E esses limitadores todos, eles servem como estímulos, como potencial criativo, né? Isso vai alimentar a nossa prática. Inclusive, eu estava falando esses dias com uma colega sobre essa questão, né? Assim, nós estamos como profissionais que justamente estão ali auxiliando, acompanhando esse desenrolar, né? Esse processo criativo se descortinando, ganhando força, ganhando intensidade, né? E forjando a vida, né? Nossas possibilidades de fazer conexões saudáveis com a gente, com o mundo, né? É disso que se trata, né? A gente não quer trabalhar, que a gente está aqui num processo onde está olhando o indivíduo exclusivamente, descontextualizado, esse indivíduo narcísico, não é isso, né? Mas o nosso trabalho, ele é justamente essa abertura para se tocar essa dimensão sensível para que a gente se abra para um mundo que é muito mais plural e conseguir habitar esse mundo com alegria, né? É. Não é que a gente está negando a tristeza, não. Eu digo com alegria, com essa capacidade de dizer sim, né? As coisas É. também. Eu gosto muito de pensar terapia como um instrumento de libertação. Em que sentido, né? Eu penso a arte terapia como instrumento de libertação. Eu vejo muito o fazer arte terapêutico em paralelo ao que se processa aqui dentro da nossa psique, sabe? Então, quando você cria uma produção e você consegue ressensibilizar o seu olhar, e você consegue enxergar além do que está posto, além do óbvio, né? Sabe? Quando você consegue reencantar o seu olhar, uma coisa que se falou muito na minha formação, reencantar o seu olhar. É como se você desalienasse o seu olhar, né? Você consegue sair do estado de alienação. Hoje, o ritmo de vida que a gente vive, tudo que a gente vive, nos leva para esse lugar de alienação do nosso olhar. E eu acho que é esse o grande desafio da arte terapia, sabe? É Uhum. a gente repensar, reencantar o nosso olhar. Eu acho que foi isso que Nise da Silveira fez quando ela estava ali no Engenho de Dentro, né, naquele hospital psiquiátrico. Ela conseguiu olhar, não é, tirar o olhar dela do óbvio, da alienação, né, daquelas concepções, de tantas crenças enraizadas que nós temos enquanto terapeutas, de que somos Limite. menores, de que não podemos, de que não somos importantes, não é? E ela conseguiu transformar o coletivo. Então eu penso muito nisso, né? E uma das coisas que eu acho, você falou aí, né? De sair desse micro e pensar no macro, e pensar nas conexões de uma forma mais ampla. Uma coisa que eu penso também nisso, que é a transformação da arte terapia, é que a gente está muito. A arte terapia ela sempre está muito voltada para o individual. Não é o individual, que a gente trabalha a noção de grupo. Mas, assim, eu sinto falta desse senso de coletividade, entende? Do social, não é? E eu acho que isso é uma das coisas que esse momento está empurrando a arte terapia. Como é que você enxerga isso? Acho que essa é a revolução que a gente precisa. É, 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 eu fico muito incomodada, assim, por exemplo, certas coisas, né? Aqui a gente está em Salvador. A gente tem muitas atividades assim, de Círculo das Deusas, Oráculo das Deusas, Ciranda das Deusas. E a gente está numa cidade que é a cidade mais negra fora da África. A gente tem uma cultura africana, uma cultura iorubá muito forte presente. E de repente a gente faz Ciranda das Deusas e não tem nenhuma personagem da mitologia iorubá, por exemplo. Então a gente pensa uma arte terapia totalmente desvinculada desse coletivo macro que a gente está olha, inserido. né? Olha a desconexão, enfim. Né? A gente faz conexão com tantas outras coisas, porque não são apresentadas, e aí é que você está falando, né? Que a gente tem, inclusive, trazido muito à voga, né? Descolonizar esse imaginário, né? Descolonizar essas crenças e esse modo de ver, né?
e o modo de sentir também. O modo de sentir é forjado, né? É forjado É, nesses encontros. Então, que conexões a gente está alimentando, né? E essas conexões têm a ver com conexões com história mesmo, aquilo que nos atravessa enquanto um povo, né? Enquanto um grupo coletivo. Acho que é isso mesmo. Assim, fico super feliz, inclusive, Vini, de estar podendo fazer essas conversas contigo, de sentir essa ressonância dessa conexão aqui. Né? Porque é, também sinto isso, sinto que a gente tem caminhado para que essas questões habitem mais e mais o nosso fazer, sabe? é, E acredito que nem tudo vai, né, dessa história que a gente está vivendo, vai vir como dádivas e tal. Mas muita coisa pode e deve ser aproveitada mesmo, né? é, Claro, isso é a abertura de outros caminhos, com certeza. é. Cristina Lopes, que inclusive estava aqui na live, não sei se ela ainda está, mas ela falava assim, né? Até no curso ela citou isso, né? A arte-terapia é uma prática revolucionária e subversiva, libertária e subversiva, Tal. Tem, não assim, é? acredito muito fortemente, assim, amo o Cris. Acho que essa pegada que a gente precisa colocar, sabe? É, e eu acho, eu sinto isso tudo como um chamado para isso, né? Nós estamos sendo chamados para isso. Acho que a primeira descolonização é sobre a própria arte-terapia. Eu acho que a primeira coisa é ressignificar o que é arte-terapia. A arte-terapia ela não pode ficar restrita aos consultórios, aos ateliês. A Sim, arte-terapia tem que estar no mundo, né? E isso cabe a gente. E eu acho que só dentro dessas conexões sensíveis, tanto conectados uns com os outros, né? Mas isso que você trouxe também, de conectar as nossas raízes, essas fontes que nutrem a nossa alma, é que a gente vai conseguir fazer, levar a terapia para esse lugar que ela merece de fato, né? porque não é fácil, né, Vini? A gente sabe dos desafios, a gente sabe que esse processo é um processo que vai mexer com todas as feridas, né? Com essa ferida dessa história maior mesmo em nós, dessa história que a gente carrega, né? Dessa ancestralidade que nosso povo, né? Carrega, nosso povo brasileiro, que aqui eu falo de Sergipe, por exemplo, você estava falando da Bahia, né? Eu estou falando de Sergipe, a gente é índio, gente. Sergipe tem uma população que, na sua base, é indígena. E como a gente negou e matou e dizimou, né? Esse povo que é o dono desse lugar, né? E a gente não quer se ver nesse lugar, sabe? É como se o que é servinha que a gente cuida, que bota no chazinho, né? Que a gente toma, usamos. É o quê, gente? É isso, é se saber. Essa história que está aqui na nossa pele, né? Pessoal, a gente está Vini, de poder trocar essas coisas, que é disso mesmo que a gente sabe fazer, né? a gente tá caminhando para o final da live. Já já a gente vai encerrar. Se vocês tiverem perguntas, aproveitem agora aqui, coloquem essas perguntas. Vou pedir para vocês curtirem aqui do lado. Coloquem o coraçãozinho para a gente. Dê essa moral para as Bart. Ó, vários coraçãozinhos. Ó, antes de encerrar, é só aproveitar para falar que a gente estreou um canal no YouTube. Muita gente tinha pedido, a gente está com um canal. Aqui na descrição da bio aqui das Bart tem o nosso link. Você vai ser redirecionado para o canal do YouTube, para o grupo de comunicação. Arterapeutas das Bart, atualizem seu cadastro, por favor, mandem fotos atualizadas. Bem, ajudem-nos a ajudar vocês. Se alguém tiver perguntas, aproveitem aí para colocar. Eu queria, assim, de antemão, agradecer muito a Thaisa por ela ter aceitado esse convite. Eu fico muito feliz, assim, minha alma vibra conversando com você, por perceber essa sensibilidade. Eu sabia que isso ia reverberar aqui nessa live, né?
Thaís é uma pessoa muito sensível. Uma pessoa muito sensível. E acho que a forma que a gente enxerga a arte terapia, ela se aproxima muito, né? Então, Uhum. para mim, está sendo uma alegria muito grande estar recebendo você aqui hoje, pensar. Eu fiquei muito feliz, assim, quando você se associou às Bart. Acho que a gente ganha muito com a sua presença. Pois é, olha lá, eu acho que a gente que está nesse processo, né, se encaminhando para o final da live, eu estava dizendo, gente, que bom poder falar sobre essas questões, né, que você estava trazendo, a gente estava discutindo, Vini, em relação ao coletivo, né, essa importância de estar. Então, a minha mudança, inclusive, para as barras tem a ver com isso, né, estar mais perto, né, inclusive perto, não só fisicamente, mas perto nesses valores, nessas apostas éticas, né? Na aposta ético-política, né? Estética ético-política, que é de fazer arte-terapia, muito mais do que a gente sabe que pode. A gente sabe que ela pode. A Ó, gente sabe que é uma ferramenta muito potente. ó, Eliana Rodrigues comentou assim: acho muito difícil colocar arte terapia nesse momento, não sei como, mesmo porque tenho timidez de aparecer assim. Eu Então, também, juro. Eu como também, é? eu também tinha timidez de aparecer assim, juro também. Eu fiquei, sério, sério, eu disse, eu não faço live nunca. Eu disse isso. Só eu aqui pagando a língua. Que bom, eu adoro quando acontece isso. Mas, ó, essa pergunta acho que é super pertinente. Eu estava falando disso logo há pouco, né? A gente fica mesmo, mas é respirar, acolher e dizer o que posso. Às vezes não é um vídeo, mas pode ser Isso. trava, seja imaginar essa, sabe, ter que estar diante. Mas o que eu posso fazer que não necessariamente seja vídeo? Sabe? Pode ir por áudio, pode ser um texto. O que é possível fazer chegar, sabe? É dessa provocação que eu acho que a gente precisa se fazer. Mas primeiro nutrir aquilo que, sabe, nos dá segurança, nos dá eixo. E daí, o que eu posso? Não o que eu não posso, mas o que eu posso. Exatamente, aquilo que for confortável para cada um, né? Algumas pessoas vão se sentir confortáveis em fazer vídeos, em fazer lives. Outras pessoas podem escrever um texto, criar um blog, levar poesia. A gente tem até aqui a nossa vice-presidente das Bart, ela está com um grupo, né, quarentena, levando poesia para as pessoas na quarentena. Então, assim, se aproxime também das pessoas, troque experiências. Olha, eu não sei como levar a terapia, mas o que as outras pessoas estão fazendo? Não é? É dentro dessa conexão e encontrar aquilo que é confortável para cada um. Começa assim, né? É por isso que eu trouxe isso, assim, procura o que te nutre e partilha o que te nutre com outro, né? É daí que vai surgindo. E a gente vai se encantando, inclusive, com as possibilidades que surgem de nós mesmos. Nos lançar É, coisas que não estava nunca imaginando, né, Vini? é. Ó, muita gente agradecendo a sua participação, muita gente dizendo aqui que adorou te conhecer. Carla está dizendo aqui que Renatinha salva a quarentena, a poesia na quarentena. Ó, a Márcia está perguntando aqui, foi até bom ela perguntar para eu trazer essa dúvida. A live de vocês é sempre nas segundas, sim. Toda segunda, às 19 horas, tá? E agora estão salvas no YouTube. Tem mais alguém aqui comentando. Também estou pagando a minha. Jurei de pé juntos que nunca ia fazer uma live. Mas toda segunda pago meu mico, meu King Kong. E vou sentindo que a cada live vou perdendo a timidez. É um processo, né? É se experimentando. De repente você vai e descobre que não é esse monstro todo. De repente você vai e descobre que não é mesmo para você. Grava um E áudio, grava um podcast, manda para as pessoas. Não é? A isso. gente vai se encontrando. Gente, a gente está chegando ao final. Eu quero agradecer muito a Thaís. Antes de pedir que ela faça, né, as considerações finais, eu quero agradecer muito, dizer que você tem um lugar especial aqui na Bahia, tá bom? Aqui nas Bart. Adoro, adoro. Oh, Ouvir você, Vini, com essa voz oh, carinhosa, e assim, olhando para ti.
Feliz mesmo, assim, muito feliz de estar podendo, inclusive, inaugurar minha live, me sentir e dizer que estou me sentindo à vontade aqui. Então, obrigada também por me ajudar a fazer essa conexão com essa dimensão minha que eu não conhecia. Pronto. Vamos cobrar agora a live de Thaisa. Oh, querida. Obrigado, viu, Thaisa, de coração. Muito Pessoal, feliz. Boa ó, noite, gente. boa Espero noite. vocês também, como tem me alimentado. Pronto. Segunda-feira, 19 horas, a gente está aqui de volta, tá? E as lives passadas vão lá no nosso canal do YouTube, Associação Baiana de Arte Terapia. Vale super a pena. Um beijo, querida. Tchau, pessoal.